a cabeça nesse instante. Espírito Santo de Deus, o Senhor está na casa, o Senhor já falou conosco e o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. É sempre uma responsabilidade grande entregar uma palavra que não é minha para um povo que não é meu. Contudo, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, cumpra o propósito dessa palavra nas nossas vidas, aquilo que nós não estamos pensando ou não estamos vivendo, que o Senhor possa corrigir rotas nessa manhã, que o Senhor possa nos mostrar e nos fazer entender que a maior bênção é a nossa salvação, que a maior bênção é a nossa chegada nos céus. Fique à vontade para continuar libertando, curando, batizando. Senhor, que o Senhor possa abrir mentes nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor possa tirar todo bloqueio espiritual, mas que possa ser entendido a Tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra de reflexão para nós nessa manhã. Guardando que hoje é o dia que se comemora o Dia dos Mortos, aonde as pessoas elas param para refletir acerca daqueles que já foram, e alguns param para refletir acerca da própria vida, do que estão fazendo ou da rota que tomamos. Mas quando Deus falava comigo acerca dessa passagem, Ele simplesmente me fazia pensar ainda mais acerca do arrebatamento da igreja, ou melhor, da nossa salvação, porque muitas vezes nós pensamos em várias situações, atentamos os nossos olhares para várias coisas e nos esquecemos do mais importante, que é a nossa salvação. Como assim? Durante muito tempo eu ouvia pregadores falando acerca do arrebatamento da igreja, e era um temor muito grande na igreja. As pessoas elas choravam, as pessoas se arrependiam, e hoje parece que é algo muito natural falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida, e muitos dizem: nossa, eu ouvia isso quando eu era criança, já estou numa fase adulta, já entrei na velhice, e Cristo ainda não veio. A realidade não veio para você, não veio para mim, mas para muitos irmãos que antes pregavam no púlpito, o Senhor já veio para ele, já desceram à sepultura e já foram levados para o Senhor. Eu tenho alguns familiares que esperavam a volta de Jesus para eles, já voltaram, e nós aguardamos o arrebatamento coletivo, esperamos que seja assim, mas nós não podemos desprezar que, infelizmente, para muitos será no individual. Deus o chamará primeiro, Deus simplesmente vai chamar a senha, e se não tiver preparado, infelizmente não vai encontrar com ele. Essa palavra acerca das 10 virgens é uma continuação acerca do sermão profético sobre a grande tribulação, sobre a vigilância, e quando chega aqui sobre as 10 virgens, tem um pano de fundo acerca de um casamento que acontecia na Palestina, aonde o noivo, acompanhado por seus amigos, ele ia até a casa da noiva para poder pegá-la e levá-la para sua casa para começar os festejos. E quando ele estava chegando perto da casa da noiva, os amigos começavam a gritar: aí vem o noivo, aí vem o esposo. E quando ele pegava a noiva e voltava, as suas amigas a acompanhavam. O autor aqui, ele simplesmente trouxe algumas questões diferentes do costume que ainda hoje ele é feito na Cilícia, mas para nós entendermos algumas verdades espirituais acerca desse texto. Ou seja, nós esperamos um noivo nos buscar, nós somos a igreja, nós somos a noiva, e a qualquer momento o Espírito Santo vai gritar: ei,
chegou a hora, chegou o momento, chegou o dia, e que nós não possamos ser como essas virgens que não estavam preparadas. Interessante que, analisando a palavra e analisando o contexto histórico e trazendo uma aplicação para os nossos dias, essa palavra ela é voltada, não é para quem está lá fora, mas é para quem está dentro da casa, é para crente. Por quê? Porque vai dizer que eram 10 virgens, e começa dizendo o seguinte: 5 eram prudentes e 5 loucas. E vai dizer também que elas tinham lâmpadas, tinham azeite e tinham vasilha. Quem é ímpio não tem azeite. Quem é ímpio não tem azeite. Azeite é para crente. Aqui fala de lâmpada, mas no contexto histórico também era tocha. Ou seja, era o azeite que alimentava a tocha. Era o azeite que mantinha o fogo aceso. Todas tinham azeite, todas tinham lâmpadas e todas tinham vasilha. Quando nós olhamos para o nosso irmão, é crente, é servo de Deus, é serva de Deus. Mas se verdadeiramente é aquilo que ninguém vê, que vai dizer. Porque nós não podemos nos iludir achando que todos que estão aqui são crentes. Não são, infelizmente. Queríamos que fosse, mas não é essa a realidade. E a palavra ela vai dizer isso. E dentre essas 10, 5 tinham azeite de reserva e 5 não tinham. Azeite representa o Espírito Santo. Ou seja, o azeite ele também acaba. Conforme nós vamos fazendo a obra, conforme nós vamos simplesmente nos desprendendo acerca daquilo que o mestre quer, chega um momento que o nosso azeite ele vai acabando, para a tocha ser mantida acesa. E o que eu faço para poder fazer com que ele aumente? Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu simplesmente busco a Deus. Porque o fato de trabalhar na casa do Senhor não tira a nossa responsabilidade pessoal de busca com Ele. Tem muita gente que trabalha, mas não ouve palavra. Acha que aquilo que ele está fazendo é aquilo que Deus quer, e na realidade, às vezes não é. Deus quer que você se alimente, trabalhe, sim, é claro, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, mas Ele quer que você se alimente, Ele quer que você ore, Ele quer que você jejue, Ele quer que você busque, Ele quer que você leia a palavra. Isso vai fazendo com que a tua reserva de azeite seja aumentada, porque vai chegar um dia em que esse azeite, ele será necessário uma reserva. Entenda que todas tinham azeite, só que 5 delas não tinha reserva. E aí representa aquele crente que vem para a igreja, faz a obra, mas negligencia alguns princípios espirituais. Entenda que logo no início vai falar de 5 prudentes e 5 loucas. O que me faz lembrar na palavra que Jesus vai dizer, a parábola em Mateus 7, capítulo, se não me falha a memória, 24, sobre os 2 construtores. 7. Os 2, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Virgens prudentes. Aquele que ouve a palavra do Senhor, pratica, é prudente. E ele continua dizendo que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que crê e entende que Jesus é a base da vida dele, que Jesus é a base da construção, que ele é o pilar principal, mas é somente quem ouve e pratica. E, se não me falha a memória, acho que Tiago vai dizer, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Não adianta nada a gente estar num culto, uma manhã abençoada, onde Deus está falando, onde o Espírito está movendo, onde a palavra está sendo pregada e passa por um ouvido e sai pelo outro.
a gente ouve, mas não pratica. Não adianta nada, nós temos que ser praticantes da palavra. É isso que vai nos fazer ser prudentes. É isso que vai fazer com que nós edifiquemos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo. Mas o texto continua dizendo que desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Situações normais, vento, chuva, temporal. Dentro da caminhada cristã temos adversidades, são os ventos da vida, são os temporais, são os vendavais, mas o que nos mantém de pé? É estar firme na rocha, porque quando você ouve a palavra e você pratica a palavra, você entende que isso tudo é normal, mas tem alguém que te segura pela mão e diz: ei, você não vai cair, você vai continuar firme, porque a tua casa está edificada sobre a rocha. Não importa qual ferramenta o adversário ele vai utilizar para te atacar, você está firme na rocha, porque você ouve a palavra e você pratica a palavra. Ou seja, uma das palavras que nós devemos ouvir e praticar são o primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo que faz prospera. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa: é impossível um crente fiel não prosperar, ter a vida do mesmo jeito. Não acontece. Se você é fiel, se você pratica a palavra, se você vive a palavra, é impossível Deus não te abençoar. É impossível você passar anos e anos e a tua vida espiritual continuar da mesma maneira. Não aconteceu nada, não evoluiu nada, faz sempre a mesma coisa. É impossível se você é praticante fiel da palavra de Deus. Ou seja, homens prudentes, virgens prudentes, mas também vai dizer que tem aqueles que são insensatos. Ou seja, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, virgens prudentes, virgens insensatas. As insensatas não tinham azeite de reserva. Por quê? Porque ouvia a palavra, mas não praticava a palavra. Simplesmente tinham um azeite, mas quando veio a adversidade, é isso que vai mostrar quem é e quem não é. Porque o esposo tardou, mas ele veio à noite. E no costume da antiga Palestina, o casamento ele podia acontecer tanto durante o dia como durante a noite. Essa parábola que Jesus vai trazer para nós aconteceu durante a noite. Só que o esposo tardou. Ou seja, a crise da noite revela a diferença das classes. Uma diferença que a calma do dia não pode revelar. É a crise da noite que vai revelar quem tem azeite de reserva e quem não tem. É na noite que vai se manifestar se você tem azeite de reserva ou se você não tem azeite. Porque a noite ela representa muitas vezes choro, adversidade, angústia, problemas. E é exatamente nesse período que o azeite de reserva vai fazer a diferença para você se manter firme, para você chorar durante a noite e sorrir pela manhã, para você passar pelo problema da noite e chegar na manhã, você está glorificando de pé. É o azeite de reserva que vai manifestar quem é e quem não é. Porque à noite, os problemas é que faz com que a gente muitas vezes perca a estribeira, quando a nossa confiança não está naquele que é e que era e que sabe de todas as coisas e que move todas as coisas. Porque muitas vezes a palavra foi falar dele, Deus vai dar livramento, Deus é contigo, e a gente às vezes não acredita. Me permita dizer,
tem um pastor nosso que está passando por um problema. E eu creio que em breve ele estará aqui pregando, ele estará aqui louvando, por dois motivos. O primeiro, porque Deus é fiel à sua palavra. O segundo, porque tem uma igreja fazendo oração contínua. E quando eu olho para a Bíblia e vejo que a igreja se mobiliza em orar, Deus responde, Deus muda cativeiro, Deus muda a história, Deus reverte quadros. Então eu creio que muito em breve isso irá acontecer. Mas que possamos entender que não é somente ter azeite, mas temos que ter azeite em reserva. Porque elas aqui, ao fato de não terem esse azeite, estavam desprezando algumas coisas espirituais. O tempo tardou, o noivo chegou. E aquelas que estavam preparadas, ele simplesmente levou para si junto com seus convivas. E aquelas outras que foram comprar à meia-noite, ouvindo de repente o grito naquela comunidade, poderia entender que não, a gente vai achar azeite. E realmente acharam. Só que já era tarde demais. Porque quando elas voltaram com azeite. Elas não voltaram sem. Só que a porta já tinha se fechado. Entenda que o momento de ter azeite de reserva é agora. O momento de buscar é agora. O momento de se preocupar com a salvação e com a eternidade é agora. Ah, mas nós temos familiares, sim. Ah, mas nós temos algumas coisas a serem conquistadas lá fora, sim. Mas a maior dádiva é a nossa salvação, é a nossa vida com Deus. Tem uma passagem onde um homem ele vai construir um celeiro e depois ele vai dizer, nossa, eu vou construir um outro maior para que eu possa abrigar toda a colheita e aí eu vou viver dessa colheita. E chega uma voz para ele que diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tem preparado para quem será? Ele achava que teria tempo, mas naquela mesma noite ele teria que dar conta da alma dele. Se Jesus me chamasse hoje, como você se apresentaria para ele? Tem um hino da harpa que diz que posso, tendo as mãos vazias com Jesus, eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Se Deus te chamasse hoje, você daria desculpa para ele? Não tive tempo, não dava, tinha coisas para resolver. Essa desculpa não vai adiantar, não vai resolver. Ou seja, o tempo é hoje, a hora é agora. Estamos no tempo de colocar azeite de reserva, porque dias piores virão, problemas maiores virão, e o que nos vai manter de pé é o azeite de reserva. Ou seja, vai chegar um tempo em que quem não tiver azeite de reserva não vai sucumbir às pressões do mundo. Ou seja, os sinais estão aí, o relógio está contando. Ou seja, que Deus possa nos dar discernimento espiritual para entender que a chegada do Mestre se aproxima, que o Senhor possa nos despertar para entender que falta pouco tempo para que Ele possa buscar a igreja. Então, meu irmão, a hora é hoje, o momento é agora. Coloque azeite de reserva na botija, adore a Ele, exalte a Ele, clame a Ele. Você está fazendo a melhor coisa, que é estar na casa do Senhor nessa manhã. Você está simplesmente enchendo a tua botija de azeite. Você está colocando azeite de reserva, porque vai vir o tempo que Ele vai nos buscar. E você vai falar, Senhor, aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse, eu fiz. O que o Senhor mandou, eu cumpri. Aqui estão, Senhor, as minhas mãos. E você vai ouvir, bendito é, servo bom e fiel, do pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança, que Cristo irá voltar e vai nos levar junto com Ele.
Ah, meu irmão, como eu sonho com esse dia. Como eu sonho com esse dia. Por várias e várias vezes já falei com a minha esposa, se o Senhor viesse agora. Olha quem esse menino é, eu quero que ele venha. Eu sei que ainda tenho tempo na terra, mas, irmãos, a glória que nos está preparada não tem como se comparar com tudo aquilo que nós vivemos aqui. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Irmãos, não tem nada na terra que se compare. É por isso que quando o Senhor chama, quem vai não quer voltar, já está com Ele. Se falar assim, não volta lá, não, já estou aqui, eu já venci. Deixa que eles se virem por lá. Porque essa seria a minha resposta. Não, Senhor, eu já estou aqui, eu não quero voltar. Porque vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia maravilhoso. Quantas vezes eu ouvia pregadores falarem sobre isso. Hoje não estou aqui porque o Senhor já chegou para eles. O Senhor já os recolheu. Eu falei, a tua hora chegou, vem. Mas nós continuamos a pregação. Nós continuamos a anunciar que Cristo vem, que Ele virá, que Ele buscará uma igreja remida, imaculada, sem mancha, sem pecado. Ei, a nossa maior preocupação tem que ser com a nossa salvação. Eu sei, continue orando pelo teu ente querido, continue clamando, porque ao seu tempo Deus vai salvar, Deus vai resgatar, Deus vai libertar, mas se preocupe com a sua também. O versículo 12, o versículo 11 vai dizer: e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só que diálogo forte, que palavra forte. Não vos conheço. Mas eram crentes, tinham azeite, aleluia, tinham vasilha, tinham tochas. Não vos conheço. Mas fazia obra.